transtorno voyeurista, que ele é um transtorno quando uma pessoa tem excitação sexual enquanto ela observa outro indivíduo, né? É desavisado que está nu ou está, né, trocando a roupa, ou até mesmo em alguma atividade sexual. Mas nem todo mundo que se envolve em voyeurismo, ele tem transtorno de voyeurismo. E para ser diagnosticado com o transtorno, as fantasias ou o comportamento voyeurístico do indivíduo tem que causar sofrimento ou danos a si mesmo ou a outra pessoa. É durante a adolescência que o indivíduo do sexo masculino com transtorno voyeurista costumam se dar conta pela primeira vez de seu interesse sexual, por observar secretamente pessoas que ignoram estar sendo observadas. A idade mínima para o diagnóstico de transtorno voyeurista é 18 anos. Porque a grande dificuldade em diferenciar esse transtorno da curiosidade e de atividades sexuais relacionadas à puberdade e adequadas à idade. O transtorno, por definição, exige um ou mais de um fator contribuinte que pode mudar com o tempo, com ou sem tratamento. Sofrimento subjetivo, como a culpa, a vergonha, a frustração sexual intensa, a solidão, doenças psiquiátricas, hipersexualidade e impulsividade sexual, prejuízo psicossocial ou a propensão para atingir sexualmente, espionando pessoas nuas ou em atividades sexuais que ignoram estar sendo observadas. Sem contar, né, que os voyeuristas, eles têm uma ampla oportunidade legal de observar a atividade sexual, por exemplo, a pornografia digital ou impressa, mas os comportamentos voyeurísticos são os comportamentos sexuais mais comuns que podem resultar em ato ilegal. Ver fotos, espetáculos sexualmente explícito, agora amplamente disponíveis, em particular na internet, né? Não é considerado voyeurismo, porque falta o elemento da observação secreta, que é a marca do voyeurismo. Até 12% dos homens e 4% das mulheres podem preencher os critérios clínicos para o transtorno voyeurístico. Transtorno exibicionista é a pulsão que o indivíduo tem, em sua maioria absoluta de homens, em mostrar seus genitais a uma ou mais pessoas estranhas e desprovidas. Normalmente em público, é a reação da pessoa que foi pega de surpresa, costumeiramente de medo, ódio e até mesmo de nojo, que causa a excitação no exibicionista. A maioria das pessoas que tem exibicionismo não atendem aos critérios clínicos de transtorno parafílico, que exigem que o comportamento, as fantasias ou os impulsos intensos da pessoa resultem em sofrimento clínico, clinicamente significativo ou prejuízo funcional ou prejudiquem outra pessoa. A condição também deve estar presente pelo menos 6 meses. Exibicionistas podem se masturbar enquanto se expõem ou fantasiam sobre se expor a outros. Eles podem estar cientes de suas necessidades de surpreender, chocar ou impressionar o observador involuntário. A vítima é quase sempre uma mulher adulta ou uma criança de qualquer sexo. Contato sexual real é raramente procurado. A prevalência estimada em homens não é mais que 2 a 4%. É mais baixa em mulheres. Poucas mulheres são diagnosticadas com transtornos exibicionistas, embora a sociedade autorize algumas tendências exibicionistas nas mulheres, como por meio de foto e entretenimento.
Os critérios diagnósticos para o tratamento exibicionista podem ser aplicadas tanto a indivíduos que mais ou menos abertamente revelam essa parafilia, quanto aquelas que negam categoricamente qualquer atrativo sexual em expor as genitais a pessoas que não esperam o fato. O início com frequência ocorre durante a adolescência. O primeiro ato ocorre durante a pré-adolescência ou na meia-idade. Cerca de 30% dos molestadores sexuais masculinos presos são exibicionistas. Eles possuem a taxa de recidiva mais alta de todos os molestadores sexuais. Em torno de 20 a 50% são presos novamente. A grande maioria das pessoas com exibicionismo não se envolvem em comportamentos sexuais fisicamente agressivos. Fatores de riscos temperamentais, história antissocial, transtorno de personalidade antissocial, abuso de álcool e preferência sexual pedofílica podem aumentar o risco de recidiva sexual nos indivíduos exibicionistas. Assim, o transtorno da personalidade antissocial, transtorno por uso de álcool e interesse pedofílico pode ser considerado fator de risco. Oi, colegas! Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno do masoquismo sexual e alguns critérios de diagnóstico desse transtorno são a excitação sexual recorrente e intensa, do ato de ser humilhado, né, espancado, amarrado ou vítima de qualquer outro tipo de sofrimento, manifestado por fantasias, impulsos ou comportamentos, né, que pelo menos aí durem 6 meses. Outro ponto a ser analisado é se esses impulsos, se essas fantasias, elas causam ou não prejuízo no funcionamento social, profissional e em outros pontos importantes da vida desses indivíduos. E ainda também deve-se especificar se nesse comportamento, né, se nessa fantasia acontece a asfixiofilia, que é ficar excitado por meio da restrição da respiração. Outro ponto também que deve ser levado em consideração é o ambiente onde ocorrem, né, esses comportamentos, se é um ambiente protegido ou se é em algum lugar que esses comportamentos eles são limitados, digamos assim. Os critérios de diagnóstico desse transtorno do masoquismo sexual existem, né, com o intuito de serem aplicados em pessoas que admitem livremente ter esses interesses, né, essas fantasias. E é comum que no relato dessas pessoas apareça aí a dificuldade psicossocial e devido à própria atração, né, e preferência sexual de ser humilhado. Mas se, né, essas pessoas declaram ausência de sofrimento, por exemplo, de ansiedade, obsessão, culpa, vergonha em relação a esses impulsos e não são impedidos por causa disso de buscar outras metas pessoais, então isso pode ser caracterizado como um interesse sexual masoquista, mas não deve ser diagnosticado como um transtorno de masoquismo sexual. Outra característica importante que apoia o diagnóstico está relacionada ao uso intenso de pornografia envolvendo o ato de ser humilhado, espancado, amarrado ou vítima de qualquer outro sofrimento. Os indivíduos com parafilias, eles relatam uma idade média aí de surgimento do masoquismo em volta dos 19 anos. O transtorno de masoquismo sexual, por definição, né, ele requer um ou mais de um fator contribuinte para que pode mudar com o tempo, com ou sem tratamento. Esses
esses fatores envolvem o sofrimento subjetivo, por exemplo, se a pessoa tem culpa, sente vergonha, frustração sexual, solidão, envolve doenças psiquiátricas, hipersexualidade, impulsividade sexual e prejuízo psicossocial também. Então, no curso desse transtorno, possivelmente varia, né, com o passar do tempo. É provável que com o avanço da idade exista um efeito redutor sobre a preferência sexual. E em relação às consequências funcionais desse transtorno, elas ainda são desconhecidas, porém, correm risco de morte acidental enquanto essas pessoas praticam a asfixiofilia, né? Ou outros procedimentos autoeróticos. É sempre necessário avaliar cuidadosamente as evidências do transtorno do masoquismo sexual, mantendo a possibilidade de outras parafilias ou outros transtornos mentais como parte de um diagnóstico diferencial. O masoquismo sexual, na ausência de sofrimento, também é incluso no diagnóstico diferencial, porque as pessoas que apresentam esses comportamentos podem estar satisfeitas com a orientação masoquista. As comorbidades conhecidas com o transtorno do masoquismo sexual baseiam-se amplamente em indivíduos em tratamento, e os transtornos que ocorrem de forma comórbida com o transtorno do masoquismo sexual tipicamente incluem outros transtornos parafílicos, como o fetichismo transvéstico. Colegas, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês sobre o transtorno pedofílico do que está de acordo com o DSM-5. Então, falando sobre alguns critérios. Critério A: por um período de pelo menos 6 meses, fantasias sexualmente excitantes, impulsos sexuais ou comportamentos intensos e recorrentes envolvendo atividade sexual com criança ou crianças pré-púberes, em geral 13 anos ou menos. Critério B: o indivíduo coloca em prática esses impulsos sexuais, ou os impulsos ou as fantasias sexuais causam sofrimento intenso ou dificuldades interpessoais. Critério C: o indivíduo tem no mínimo 16 anos de idade e é pelo menos 5 anos mais velho que a criança ou as crianças do critério A. Aí tem a observação: não incluir um indivíduo no fim da adolescência envolvido em um relacionamento sexual, com um relacionamento sexual contínuo com pessoa de 12 ou 13 anos de idade. Aí fala sobre especificar, então, determinar o subtipo, o exclusivo, né, com atração apenas por criança, e especificar ali se é sexualmente atraído por indivíduos do sexo masculino ou feminino, ou ambos do sexo. E especificar também se ele é limitado a incesto. Os critérios, então, eles existem com o intuito de ser aplicado tanto para pessoas que falam abertamente sobre a parafilia, ou aqueles até que negam que possui alguma atração forte, atração sexualmente forte por crianças, né? Ou então pré-púberes ali, que fala do critério A, né, de 13 anos a menos. Aquelas pessoas que relatam que possuem sofrimento, né, e dificuldades psicossociais, essas pessoas elas podem ser diagnosticadas com transtorno pedofílico. Agora, aquelas que negam ansiedade, qualquer tipo de ansiedade, culpa, que mais, vergonha e outros tipos assim, né, em relação a esses impulsos sexual por criança, mas que no seu relato e histórico legal, né, de não ter se envolvido sexualmente com criança e não ter praticado nenhum crime, né, essas pessoas, então, elas não são diagnosticadas com transtorno pedofílico, mas sim com orientação sexual pedofílica, que são umas coisinhas diferentes. Um ponto importante também
a presença de múltiplas vítimas, ela é um fator crucial, né? Ela é suficiente para identificar o transtorno pedofílico, mas ela não é o que realmente indica se a pessoa tem ou não, porque tem pessoas que elas sofrem, elas possuem uma atração muito forte sexualmente, muito forte por crianças, mas que não cometeram nenhum ato. Então elas acabam entrando ali no critério A, né? Embora elas não tenham feito de uma relação sexual com criança. E tem algum diferencial do diagnóstico, que são pessoas que possuem transtorno de personalidade antissocial, que elas possuem um interesse por um corpo humano maduro, né? Mas que por ocasião acabam se aproximando sexualmente de crianças, e também o transtorno por uso de álcool e substância, pelo efeito da substância, né? Eles acabam também se aproximando de crianças por alguma ocasião, algum outro tipo de situação ali que faz acontecer, tá? Tem um artigo, depois eu vou passar para vocês, que ele se chama Avaliação e Tratamento do Transtorno Pedofílico. Ele fala o seguinte, ele faz um levantamento de artigos, é um artigo bibliográfico, tá? Ele faz um levantamento de 2010 a 2020 sobre esse assunto. Ele traz algumas curiosidades, assim, ó, que artigos que tentam comprovar quais são os principais fatores para esse fenômeno pedofílico, né? O que de fato faz acontecer, né, para a pessoa ter esse transtorno. É interessante que fala o seguinte, que existem relatos com pessoas com esse transtorno que foram abusados na infância, mas ao mesmo tempo tem um grupo que possui esse transtorno, mas que não foram abusados na infância, né? Aí tem estudos também feitos que fazem um diagnóstico, né? Faz sobre as atividades cerebrais do córtex pré-frontal, né? Diversos exames para que possa apontar qual é o fator principal, né? E até agora não foi identificado. Também tem um exame que ajuda para essa avaliação do transtorno pedofílico, né? Avaliação médica, que é a pleximografia peniana, que avalia sobre a atividade sexual do homem, no caso a sua excitação sexual, né? Mas que ainda não foi encontrado nada que justifique esse fenômeno, apenas foi apontado diversos fatores que levam a esse fenômeno de transtorno pedofílico. Então, aí envolve questões de abuso, envolve questões cognitivas, neurais, embrionais também, eu falo um pouquinho sobre isso. No resumo, eu vou deixar lá para vocês na parte da bibliografia. Tá? E uma coisa interessante também que esse artigo traz, que na Alemanha existe um programa relativamente grande que ajuda pessoas com esse transtorno ou que não sabe que tem esse transtorno, mas que sofre com essa excitação exacerbada de criança, né? Então, desses acompanhamentos que fazem através da teoria cognitiva comportamental e, ao mesmo tempo, com auxílio de psicofármacos. Mas aí entra um detalhe interessante que, assim, aqui no Brasil isso não daria muito certo, porque essas medicações que dão para eles lá na Alemanha, aqui no Brasil é considerado como castração química, né? Então ele já fere os direitos básicos humanos. Aí a pergunta vai, né? Como que a gente pode, de fato, ajudar essas pessoas que possuem esse transtorno e que buscam ajuda? De que maneira mais efetiva? Será que a TCC aqui no Brasil sozinha, ela vai dar conta dessa demanda, né? Que não são todos os profissionais que abraçam essa causa, que estão dispostos a estudar, enfim, né? Até porque é um assunto extremamente delicado, envolve crianças, envolve relato, a pessoa vai relatar detalhe por detalhe, então nem todo mundo tem estômago forte para poder
estar sentado na frente ali da pessoa, escutando tudo, né? Os seus mínimos detalhes ali do abuso, enfim, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, que eu vou falar sobre os transtornos transvésticos, eu vou trazer uma pessoa um pouco diferente. Espero que vocês gostem. Um convidado especial. Até a próxima. Tchau. Então, sobre o transtorno fetichista, os critérios de diagnóstico são: se esses comportamentos acontecem por um período de pelo menos 6 meses, se há excitação sexual recorrente e intensa, resultante do uso de objetos inanimados ou de um foco altamente específico em uma ou mais partes do corpo, conforme manifestado por fantasias, impulsos ou comportamentos, né? As fantasias, os impulsos sexuais ou comportamentos que causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em diversas áreas importantes da vida do indivíduo. Outro ponto que deve se levar em consideração é se os objetos de fetiche não se limitam a artigos de vestuário usados em travestismo ou crossdressing, como no transtorno transvéstico, né? Ou a dispositivos especificamente criados para a estimulação genital, por exemplo, o vibrador, né? Então, precisa-se especificar quais são essas partes do corpo que o indivíduo sente prazer e quais são esses objetos inanimados. E, embora indivíduos com transtorno fetichista possam relatar excitação sexual intensa e recorrente provocada por esses objetos inanimados ou por uma parte específica do corpo, não é incomum a ocorrência de combinações não mutuamente exclusivas a fetiche, né? Então, o indivíduo ele pode ter o transtorno fetichista associado a um objeto inanimado, por exemplo, roupas íntimas femininas, ou a um foco exclusivo de uma parte do corpo erotizada, né? Intensamente erotizada, por exemplo, pés, mão, cabelo, né? E também deve-se levar em consideração se esse interesse fetichista pode atender os critérios para várias combinações desses especificadores, né? Por exemplo, sapatos, meias e pés. Então, não é incomum que esses fetiches sexualizados eles incluam tanto objetos inanimados quanto partes do corpo, né? Por exemplo, meias e pés sujos, né? Em virtude disso, a definição de transtorno fetichista agora reincorpora o parcialismo, né? Que seria o foco exclusivo em uma parte do corpo. O parcialismo, antes, ele era considerado um transtorno parafílico sem outra especificação, né? Havia sido historicamente incorporado ao fetichismo antes mesmo do DSM-3. Muitos indivíduos que se auto-identificam como praticantes do fetichismo não necessariamente relatam prejuízo clínico associado aos comportamentos fetichistas. Essas pessoas, elas podem ser caracterizadas como tendo fetiche, mas não um transtorno fetichista, né? Um diagnóstico de transtorno fetichista, ele exige atendimento simultâneo, tanto ao comportamento quanto ao sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo do funcionamento social. O DSM, ele traz uma questão bem importante que relativa à questão de gênero, né? Que diz que não há relatos de ocorrência de transtorno fetichista no sexo feminino, né? Em amostras clínicas, esse transtorno é relatado quase que exclusivamente em indivíduos do sexo masculino. Em relação aos prejuízos
típicos, né, associados ao transtorno fetichista incluem disfunção sexual durante relacionamentos amorosos recíprocos, né, quando o objeto do fetiche ou a parte do corpo preferida não está disponível durante as preliminares ou durante o próprio coito. O transtorno fetichista, ele pode ocorrer simultaneamente com outros transtornos parafílicos, né, bem como com a hipersexualidade. Raramente esse transtorno pode estar associado a condições neurológicas. Colegas, então, sou eu. Gente, antes de abordar sobre o transtorno transvéstico, eu queria passar assim, falar bem por cima mesmo ali, tá? Para não haver confusão, sobre a identidade de gênero, bem por cima mesmo, né? Lembrando que a pessoa, da identidade de gênero, né? Se a pessoa nasce homem, biologicamente um homem, mas ela se identifica como mulher ou vice-versa, tá? Então, dito isso, então vamos passar aqui para os critérios da SM sobre o transtorno transvéstico. Então, critério A, por um período de pelo menos 6 meses, excitação sexual recorrente e intensa, resultante de vestir-se como o sexo oposto, o cross-dressing, como é chamado, conforme manifestado por fantasias, impulsos ou comportamentos. Critério B, nas fantasias, os impulsos sexuais ou os comportamentos causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Então, especificar se, com fetichismo, ser excitado sexualmente por tecido, materiais ou peças do vestuário, com autogenefilia, ser excitado sexualmente por pensamentos ou imagens de si mesmo como mulher. Especificar-se em ambiente protegido, que nesse caso é aplicável principalmente a indivíduos institucionalizados ou moradores de outros locais onde as oportunidades de vestir-se como o sexo oposto são limitadas. Em remissão completa, então, se não houve sofrimento ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas da vida do indivíduo por pelo menos 5 anos, enquanto em um ambiente não protegido. Então, vamos lá. Então quer dizer que todo homem que se veste de mulher, ele tem um transtorno transvéstico? Não, tá? O que acontece? O transtorno transvéstico, ele está relacionado à excitação de se vestir-se como mulher, tá? No sentido assim, vamos supor, tá? Geralmente é relatado, tem até ali 2 pecinhas de roupa, ou só roupa íntima, né? Enfim, o que acontece? O sujeito se veste, ele sente uma excitação gigantesca, ele tem uma ereção, que no caso então dos jovens adultos, né? A tendência é o que? Após retirar essas peças femininas, eles se masturbam. Mas conforme vai passando a idade, vai mudando um pouco o padrão de comportamento. No caso, os homens mais velhos, eles tendem a não interagir muito com o órgão, excitar demais um órgão, para que aquela excitação do se vestir de mulher dure por mais tempo, né? Diferente dos jovens que tentam já resolver ali na excitação, sentir o prazer mais momentâneo, né? E ao mesmo tempo que, conforme vai passando os anos, a pessoa vai ficando mais velha, essa excitação ela vai diminuindo, ela não é constante como é quando você é jovem, tá? Então, alguns problemas que podem acontecer, tá? Quando se tem algum parceiro, né? Não significa que se o homem se veste, sente prazer com aquela roupa feminina, que ele é homossexual, né? Então, geralmente essas pessoas também podem ter um parceiro, e o problema é que ele só tem uma ereção quando ele se veste de mulher. Então, a parceira dele tem que esperar ele ter essa excitação a partir do momento que ele se veste. E isso pode gerar e gera problemas para esse casal. E tem outros que, para evitar esse tipo de situação, então eles evitam qualquer tipo de relacionamento.
Então a prevalência, no caso, é praticamente o transtorno transvéstico, ele é muito mais voltado para o homem. Para mulheres, assim, tem muito poucos relatos, segundo diz o DSM. E sobre o desenvolvimento, como é que se origina, então, na infância, o menino ele tem certo interesse por coisas femininas, ali na antes ali da adolescência, então ele se veste, ele sente um prazer meio que generalizado, e já na adolescência é onde ele começa a ter ereção, né? Aí já na fase adulta, então ele já começa a se vestir, né? E ter prazer com aquilo, então ocorre as masturbações e tal, né? E também, sim, não significa que se o homem tem esse prazer, né, que ele não, que ele possa ter dificuldades sociais, até porque é uma coisa que é escondida, assim, digamos assim, né? De ele estar em casa, ele faz isso em casa, não é em público, enfim, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa, a gente nem sabe o que ele faz em casa, tá? Então, sobre alguns diagnósticos diferencial que tem que ter cuidado, que é a do fetichismo, né? As colegas já devem ter abordado sobre o fetichismo, se não eles vão abordar. O transtorno transvéstico, ele tem uma característica assim peculiar que não é assim um fetiche vestir de mulher, né? É referente assim, vamos supor, que isso aqui seja um tecido específico. Ele tem prazer naquele tecido. É bem uma coisa bem específica, diferente do fetiche de vou me vestir de tal coisa, mas ele não está relacionado com aquele tecido, sabe? Ou então com a disforia de gênero, né? Como eu tinha falado, não significa que por ele, né, por o homem estar se vestindo de mulher, isso significa que ele tem problemas ali com essa identidade de gênero, muito pelo contrário, tá? A gente até posso dar um exemplo como o Guilherme Rocker, não sei se vocês conhecem, né? Até indico, super engraçado, gente boa. Ele se considera, ele nasceu homem, ele se considera andrógeno, mas votado assim para o homem. É algo assim bem confuso, assim, difícil de entender, tem que assistir muitos vídeos dele. O que acontece? Ele gosta de se vestir de mulher e ele na frente da câmera, em casa, assim, ele abertamente, né? Ele não esconde nada. Ele é um homem hétero, né? Mas gosta de se vestir de mulher. E pra ele tá ok, ele não tem nenhum problema com isso. É até engraçado que ele tem cabelão comprido e tal, mas ele fala com um vozeirão assim, né? Até assusta um pouco. Ele faz vídeo junto com a filha dele. Até é interessante vocês acompanhar, que vocês vão entender assim um pouco da dificuldade de compreender, né? Como é que ele se identifica de fato. Ele se identifica como homem, mas gosta de se vestir como mulher, e ele é hétero, ele não é homossexual, né? Então tem que ter cuidado nesses diagnósticos, né? Segundo o DSM, que a disforia de gênero não está relacionada com transtorno transvéstico. Até porque todo homem o homem que se veste, que tem esse transtorno, que se veste de mulher, ele não tem problemas com a sua identidade de gênero. Ele é homem e hétero. Ponto. É isso, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Né? Achei um pouco difícil, né? Tá vestido assim. Mas é isso aí. Valeu! Uhul!